Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, então, sexta-feira da quarta semana depois de Pentecostes, celebrando São Paulino de Nola, em ambas as liturgias também, eu digo, na reforma litúrgica aparece São Paulino. Mas a nossa reflexão pesada se dá sobre o que ontem aconteceu na igreja, isto é, na contra-igreja, com esta visita que Francisco faz em Bruxelas, lá no centro do CIMI, que é esse conselho mundial das igrejas, no qual nem a Igreja Católica participa, foi lá admitido. Mas, enfim, a Igreja observa com certeza. A palavra que Francisco disse lá não tem nada de surpresa, é o pensamento dele, que nós já conhecemos. Veja, isso está expresso nítida e claramente, só que não quer ver, o cego, que não quer ver. Mas já está expresso nítida e lapidarmente na própria Evangelii Gaudium, uma primeira exortação apostólica pós-sinodal que ele assinou. Então, quer dizer, Francisco absolutamente não está preocupado com a fé, com a religião, com a doutrina, guardar a religião, a fé, a doutrina. Isso não interessa a ele. Não. Diria que a palavra nuclear que ele usou ontem no seu discurso, sobretudo no seu discurso lá no Cine, foi justamente o prejuízo. Quer dizer, ele insiste em que as várias religiões, no seu diálogo, precisam compreender que vão sair em prejuízo. Todas elas devem sair em prejuízo. Na verdade, eu traduzo isso dizendo que há uma única verdadeiramente prejudicada, aquela que detém a verdade. Que prejuízo pode haver no erro que abdica de erro? Pode até haver lucro. Ou então acúmulo de erro. Um errado, herege, cismático, que acrescenta cisma, heresia. Não perdeu nada. Não perde nada. Já está no erro, na heresia. Só pode prejudicar-se aquele que detém toda a verdade. Esse sim. E aí o prejuízo é eterno, é terrível, é tremendo, é imenso. Né? Perde a verdade, a detenção da verdade. E só a Igreja Católica Apostólica Romana pode sofrer tal prejuízo. E para ele isso não importa. Pode sofrer o prejuízo. Ele abdica de verdades. Vejam, Francisco, inclusive, fala em oração comum, trabalho comum, evangelização comum. Como vão evangelizar se cada um tem... Todo mundo abdicando, a igreja abdicando da verdade. Oração comum. Oração comum. A grande oração da igreja é nada mais, nada menos do que a Eucaristia, a missa, a transubstanciação. Prejudicar, o que seria prejudicar a transubstanciação? É dizer que ela é aquilo que, por exemplo, os luteranos dizem, uma consubstanciação. Pronto, já anula a missa, não é mais católica. Não é mais católica.
No momento que fizerem isto, der prejuízo na missa. Olha, essa missa de Paulo VI Bonini, desculpem, mas ela já está prejudicada. Hein? E inclusive na consagração. Não esqueçam que eles mexeram na fórmula consacratória da missa. Né? É válida a missa se o sacerdote quiser fazer aquilo que a igreja faz, é válida. Mesmo a missa de Paulo VI Bonini. Tá? Mas ali na própria consagração, na própria fórmula de consagração, separando altar de Calvário, já há um prejuízo que invalida a missa. Porque não pode separar. Missa é sacrifício. Missa é sacrifício. Não é ressurreição. Como eles querem dizer. Não é vida, é morte. É sangue derramado. Isso que é missa. Não é aquilo que eles estão fazendo aí hoje. Hein? Cuidado, atenção. Atenção. Perigo, perigo imenso. Que o senhor Lefebvre também apontou. Diga-se de passagem. Faça-se justiça. Tá? Perigo enorme. Então, dizer, agora, este homem, Bergoglio, jamais fala em transubstanciação. Jamais, jamais. Nos seus discursos, especialmente em torno da Eucaristia, ele nunca fala em sacrifício. Nunca fala em sacrifício. Nunca, nunca. Este homem celebra a missa válida? É de duvidar. É de duvidar profundamente. Com amplas razões. Com amplas razões. É de duvidar. Então, prejuízo na oração. É isto. Olha a gravidade da coisa. Esse é o prejuízo. Ele disse cada coisa ontem, que essas frases bonitas, bem elaboradas, passam batido. O povo não entende o que está dizendo. Que lindo que ele falou, nem sabe o que está dizendo. Né? Nem sabe o que está no pano de fundo. Né? Ele fala em primavera ecumênica. Olha essa primavera, já estamos na primavera árabe. Olha o que está dando a primavera árabe. Olha o que está dando. Estamos num grande problema, porque Itália está endureceu, não quer mais receber aqueles prófugos árabes que vêm pelo Mediterrâneo. O último aí, de 800 pessoas, foi desviado, alguém foi socorrer lá, estavam perdidos no Mediterrâneo, foi socorrer e desviaram para a Espanha. Tá? A coisa é difícil, é muito difícil. Então, olha a primavera árabe, o que dá? Olha a primavera árabe, o que deu. O que deu. O mais belo fruto da primavera árabe é a mortandade dos católicos, lá no Oriente, no Oriente Médio, e a invasão da Europa pelos muçulmanos. Esse é o mais belo fruto. Tá? Olha que coisa terrível. Já se falou em primavera da igreja, com os próprios Clintons, forçando a renúncia de Bento XVI. E com a máfia de Galen introduzindo fraudulentamente Bergoglio e anulando e dando à igreja um antipapado. Esse antipapa, que está a destruir, a começar pelo papado, depois com o cisma, a destruir a toda a igreja. Olha a primavera da igreja que dá. Agora, ele está falando em primavera ecumênica. Eu já me arrepio de ouvir essa palavra. Primavera ecumênica. Meu Deus, o que vem por aí? Né? E não vem coisa boa. Porque acrescenta ele que não devemos absolutizar paradigmas culturais. O que seria um paradigma cultural? Seria a fé católica? A doutrina católica? Seria o celibato sacerdotal? Seria a celebração da missa, assim como a igreja celebra?
seria... O que seria um paradigma cultural? Ó, atentos, hein? Atentos. Para ele tudo é cultura, tudo é criado pelo homem, nada é criado por Deus, nada é sobrenatural. Mas e se toda a tradição não passa de um paradigma cultural? Mas então nós não nos ligamos mais a Cristo Jesus, nosso Senhor? Não nos ligamos mais a Deus? Isso é um absurdo, isso é gravíssimo. Gravíssimo que esse homem anda propalando boca fora aí. Né? Tanto diante do CIMI quanto na missa, que ele foi depois celebrar para os católicos, onde tinha de tudo, né? Onde tinha de tudo. Então, gente, que coisa. É um passo histórico, importantíssimo. O primeiro Papa que foi lá, bom, a igreja nem faz parte do CIMI. Que foi lá. Entendeu? Está assinalando fortemente com tudo isso que ele disse, a direção que a contra-igreja está tomando. De tomar como prejuízo a fé católica e a própria Eucaristia, a própria oração da Eucaristia. Né? Então, fiquem bem avisados todos, que se mantêm teimosamente na contra-igreja. Né? Venham para a Igreja Católica, conservem-se católicos apostólicos romanos, porque este homem e aqueles que estão com ele, aqueles que rezam una cum ele, rezam a missa unidos a Francisco, não estão mais na Igreja Católica. Não estão mais na Igreja Católica. Nem de pensamento, nem de coração, nem de obras. Nem de obras. Isso não é ecumenismo. Não é ecumenismo. Prejudicar a fé católica, a oração católica, não é ecumenismo. Isso não é ecumenismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.